Olá, seja muito bem-vindo ao nosso 6º episódio do podcast oficial da Rede de Clínicas Olhar Saúde, o Pod Olhar Cast. E hoje, eu, Dr. Álvaro Bruno Botentuí, terei a honra de receber aqui o meu amigo, grande médico oftalmologista, especialista em córnea e que vai falar para nós aqui um pouco mais sobre um tema muito importante, talvez um tema muito ainda pouco conhecido pelas pessoas, que é o famoso ceratocone. Então, Dr. Henderson Fontes, muito obrigado pela sua presença aqui hoje nesse podcast. É uma honra te receber aqui. Prazer, eu queria te dar aqui as boas-vindas e dizer que aqui o espaço é todo seu. Se apresente. Quem é Dr. Henderson Fontes? Obrigado, pessoal. Uma boa tarde. É uma honra fazer parte da unidade Olhar Saúde, né? É a clínica que só se expande, vem cada vez mais ajudando muitas pessoas a cuidar da saúde ocular, né? Um dos sentidos, eu diria, mais importante que a gente tem, né? Responsável por cerca de 80% da nossa interação com o meio ambiente. Então, sem dúvida, é algo que tem suma importância e que certamente a gente vem buscando gerar essa consciência nas pessoas em buscarem assistência, né? E ver a sua saúde ocular como uma rotina anual, como você faz, por exemplo, o exame de diabetes, para ver uma anemia. A gente tem que fazer as pessoas entenderem essa importância também para a sua saúde ocular, né? Porque muitos buscam para tentar ver um óculos, onde na realidade a nossa rede de Olhar Saúde, ela busca ter o óculos como uma fase da consulta. A gente quer também garantir ao paciente descartar patologias, né, como essa que a gente vai explanar hoje, né, que é o ceratocone. Muitas vezes o paciente está ainda se beneficiando com o óculos, mas já tem esse diagnóstico incipiente, no início, que pode ser diagnosticado para a gente e, no momento certo, diagnosticado, a gente consegue intervir a ponto de nos deixar vir a acometer a sua visão, né, a ponto de, muitas das vezes, chegar a uma situação de cegueira, né? Dr. Henderson, fantástico, pessoal. Esse é o Dr. Henderson Fontes. Eu queria, na verdade, eu não vou perder essa oportunidade aqui para mostrar para vocês, você que está ouvindo agora, entender um pouco mais do quem é Dr. Henderson, na verdade, qual é a sua formação médica. A gente sabe que é um médico oftalmologista, que atua nessa parte de córnea, nos cuidados ali com a estrutura mais anterior, mais da frente dos olhos que é a córnea. Mas eu queria que o Dr. Henderson falasse, Dr. Henderson, a sua formação, na verdade, sim. onde você formou, onde você fez sua especialização na parte de córnea. Fale para que as pessoas possam entender também, até de repente fazer uma pergunta sobre isso, em relação à sua formação acadêmica. A gente finalizou o curso de medicina aqui na Universidade Federal do Maranhão. A residência também a gente acabou fazendo no mesmo serviço na Universidade Federal do Maranhão. E a gente fez a especialização em córnea na Unifesp, né, que é a Universidade Federal de São Paulo. E assim a gente iniciou, né, esse ano na Olhar Saúde com muita honra e glória, que a gente vem cada vez mais expandindo nossos atendimentos e garantindo melhorias na saúde ocular de muitos pacientes, né? Então, eu também sou médico da Polícia Militar do Maranhão, né? E também sou médico no Hospital Universitário. Então, a gente tem essas outras redes que a gente atua também, né, como oftalmologista. Pessoal, o Dr. Henderson também é professor, viu? Ele orienta lá, é preceptor lá dos alunos da residência médica e tudo mais, orienta sobre a questão de oftalmologia, orienta muito a questão clínica também, da parte de clínica médica. Então, é uma pessoa que tem realmente um conhecimento muito além da oftalmologia e a gente vai explorar isso aqui também. E isso tudo agrega valor às unidades da Olhar Saúde, agrega valor também aos pacientes, que muitas vezes vêm não só com esses problemas, ou então vêm, por exemplo, com problemas orgânicos, como hipertensão arterial, como diabetes, e que também esses problemas eles se manifestam a nível dos olhos. Isso é importante a gente poder orientar. Lembrado, Álvaro, eu diria até que a minha consulta ela se torna mesmo importante porque eu tento dar uma visão mais holística para ela, né? Porque além de oftalmologista, eu sou clínico, tenho um título de oftalmologia, sou membro da Sociedade Brasileira de Clínica Médica e também da Brasileira de Oftalmologia. Então, acabo que tive até oportunidades, numa situação de busca por uma saúde ocular, fazer diagnósticos clínicos, né? Então, essa visão holística que a gente, graças a Deus, por sermos clínicos também, a gente consegue oferecer para o nosso paciente, né? Então, acho que é um benefício amplo para mim, em poder ajudar, e ao mesmo tempo o paciente conseguir ter essa visão mais holística, mais completa, diante de uma consulta não só oftalmológica, né? Que a gente acaba, muitas vezes, vendo uma diabetes que está descontrolada, iniciando um tratamento ali, não só encaminhando, né? Então, acho que essa competência a gente só tem a agradecer a Deus por conseguir oferecer para os nossos pacientes, né? Perfeito, Dr. Henderson, maravilha. A gente fica feliz, né? Uma pessoa que realmente vem para servir, para cuidar, e é uma pessoa maravilhosa, meu amigo, e eu confio porque é uma pessoa de Deus e que ajuda muito o próximo. Agora, Dr. Henderson, vamos lá. Vamos falar sobre o assunto que foi solicitado, o assunto que muitas pessoas querem saber, na verdade, que é a questão dessa alteração na córnea, que é chamada ceratocone. Isso. Dr. Henderson Fontes,
é sua especialidade, você tem dedicado sua vida a isso, os últimos anos de estudar, focado, estudando, fazendo trabalhos, produzindo sobre isso. O que você pode falar? O que é, de modo bem simples, para que as pessoas entendam, o ceratocone? Isso. Como o próprio nome já fala, né? Ceratocone, eu gosto muito de usar a etimologia da palavra, né? E cerato nada mais é do que córnea, né? É um termo que a gente dá para córnea. E o final, que seria cone, é exatamente isso. É a córnea que se tornou com o formato de cone, né? Ela fica pontiaguda, exatamente por conta dessa patologia que acomete a córnea, que é essa parte anterior do olho, né? A parte que precisa estar transparente, homogênea e regular para que a gente consiga ter uma visão com nitidez, com precisão, né? E o ceratocone, ele nada mais é do que isso, do que essa perda dessa homogeneidade, dessa regularidade, né? Desse formato asférico que a córnea tem, que por conta de uma fraqueza na sua parede, ela acaba ganhando esse formato, vamos dizer, de cone. Então, o que é que faz gerar esse formato de cone? Perder o seu formato original. É um afilamento, né, da córnea, que ela acaba fazendo com que fique frágil essa sua parede, e, consequentemente, gera uma protrusão. Ou seja, faz com que essa córnea, por estar afilada e ao mesmo tempo frágil, ganhe essa protrusão e, assim, esse formato de cone, né? E isso, infelizmente, pega pessoas exatamente em momentos de alta produtividade, né? Que são pessoas que estão ali na sua fase inicial de adolescência a adultos jovens. Então, é de suma importância um diagnóstico precoce, é de suma importância a gente ter esse paciente em nossas mãos para que a gente possa ajudá-lo e não deixar chegar a um nível de cegueira que seria algo trágico numa fase tão produtiva, tão importante da vida, né? Doutor Henderson, fantástico, uma definição absolutamente perfeita, dá para a pessoa entender muito bem, parabéns por isso. Eu queria que meu amigo agora falasse sobre os fatores de risco. Então, entendemos o que é o ceratocone, tá? E, assim, quais são os fatores, na verdade, o que causou, o que levou a pessoa, de repente, ela estava enxergando bem e, ao longo de algum tempo, ela começa a perceber a visão ficar embaçada, começa o grau a aumentar. E quais são esses fatores de risco que levam a pessoa a desenvolver o ceratocone? Muito importante, Álvaro, porque todos nós procuramos sempre um familiar que tenha algo parecido. E o ceratocone é uma das doenças oculares que tem talvez, vamos dizer assim, menos influência hereditária, né? A menos influência hereditária, porque chega a ser no máximo 8% de componente hereditário nessa doença. Ou seja, muitos dos pacientes chegam a ser um histórico prévio na família, algo que apareceu isolado, esporádico, com ele, infelizmente. E aí, ao mesmo tempo, a gente reforça que pode sim, e acredita-se que até 8% das situações tenha esse componente hereditário, mas é uma das doenças com menor componente hereditário, ou seja, menos passado de pai para filho, né? Glaucoma seria algo muito mais envolvido a nível familiar, o ceratocone nem tanto. O que a gente vê e que está muito provado que tem envolvimento com essa patologia é o ato de coçar, né? Pessoas que têm atopia, alergia ocular, elas tendem a esfregar os olhos com mais frequência. Isso gera um enfraquecimento, vamos dizer assim, da parede corneana e, consequentemente, para quem já tem uma tendência, um fator de risco, né, propicia essa protrusão, esse afilamento da córnea e a formação desse cone que gera irregularidade, vamos dizer, da sua parede e, consequentemente, uma visão distorcida, né, que leva à cegueira, dependendo do grau ao qual o paciente venha a ser acometido. Além dessa atopia, desse ato de coçar, que a gente diria que seria o principal, a gente também tem algumas outras doenças, né, em pacientes específicos, que a gente tem que ter esse exame com mais, vamos dizer, cuidado e buscar esse diagnóstico que tem uma tendência maior, como, por exemplo, síndrome de Down. Né? É uma doença que muitas das vezes são pessoas que têm uma fragilidade nas ligações covalentes em várias células do nosso corpo, entre elas também nas células que envolvem a parede da córnea, que fazem com que eles tenham uma tendência maior também a formação desse cone, né, desse ceratocone, dessa patologia na córnea. E muitas das vezes, mesmo que ele não tenha alergia, né, a capacidade de estar ali irritando, coçando seus olhos e gerando esse enfraquecimento da córnea e logo a doença, o ato de dormir sobre a córnea, né, ou seja, isso também acaba gerando deformidade, enfraquecimento, afilamento dessa córnea e, consequentemente, a evolução para a doença. Então, não só o ato de coçar, não só o fator hereditário, mas às vezes só o fato da gente dormir de bruço, dormir por cima dos olhos, isso também a gente pede muito para que haja, vamos dizer, esse cuidado, né, que a gente nem imagina que possa ter relação.
Anderson, seriam os fantástico. principais. Fantástico. Você fica falando assim, a gente fica tão concentrado. Acho que todo mundo que está aqui, inclusive o Cris, que tem ceratocônio, que trabalha com a gente aqui da nossa equipe, ele fica também concentrado aqui, absorvendo e entendendo um pouco mais sobre isso. Como a sua didática consegue ser tão boa e consegue, graças a Deus, levar a sua mensagem que está no seu coração, saindo pela sua boca, para as pessoas que estão ouvindo. As pessoas que estão no carro, que estão no canal do YouTube e que tem algum familiar que conhecem pessoas que, na verdade, estão com ceratocônio, que perderam a visão por esse problema. Então, isso é muito bom. Inclusive, você, eu chamo a atenção aqui. Você sabe qual é a posição que você dorme? Será que o ato de você estar dormindo com o braço ali, com a mão sobre os olhos, não está ali traumatizando, causando, de repente, uma alteração que pode lá na frente te desencadear um problema maior? Tudo isso é importante. Por isso faz todo sentido você receber as orientações e começar a mudar já. Todo podcast da Olhar Saúde é para isso, é para te dar um plano de ação, é para te dar uma mudança já imediata na sua vida, no seu comportamento, para que você não corra o risco de perder a visão por uma coisa que daria para você prevenir. Total, tá bom? exato. Doutor Renasson, vamos lá. E aí, o que a pessoa sente? Como é que a pessoa que está em casa, a pessoa que de repente que não coça os olhos, que está enxergando parcialmente bem, quais são os sinais e sintomas assim, que essas pessoas com ceratocone, que você tanto entende, tanto estuda, é especialista nisso, como é que você pode dizer assim, o que eles sentem, na verdade, para a pessoa que está em casa entender? O paciente começa logo a perceber que não dá mais para ficar sem o óculos. Então, a queixa principal e que faz mais a gente receber nossos pacientes, a procura, né, desses pacientes a gente, é por uma queixa visual mesmo, uma perda de acuidade ou de qualidade nessa acuidade. Ou seja, eu até vejo a pessoa, mas eu não estou conseguindo reconhecer, porque ela perde a nitidez, né? A deformidade na córnea, causada pelo ceratocone, faz com que a gente não consiga convergir a formação da imagem, fica deturpada e, consequentemente, o paciente perde a sua nitidez. Então, muitas vezes ele vê que tem uma pessoa, mas ele não vê quem é a pessoa. E isso acaba fazendo ele procurar a nossa ajuda e a gente tenta, às vezes, passar o óculos, dependendo do grau que a doença já esteja, o óculos não tem, muitas vezes, a capacidade de resolver a acuidade que ele gostaria de ter, ou que ele tinha, né, que a maioria das vezes tinha uma visão normal. E aí, consequentemente, a gente acaba tendo que usar meios mais avançados para tentar trazer ou reabilitar aquela visão, como, às vezes, lente de contato, né? Então, infelizmente, os pacientes eles precisam de um grau muito grande de desconforto para buscar essa ajuda. E aí, a maioria das vezes, a gente ainda vê pessoas chegarem em grau moderado a grave de ceratocone. Se tivesse uma rotina anual de avaliação, só em a gente avaliar e perceber de um ano para o outro uma progressão de grau, né? Menos de um ano, o paciente progrediu mais de um grau, isso já gera um alerta, né? Então, muitas das vezes, por você não ter uma rotina, um segmento, e você não conseguir comparar anos anteriores, que nosso sistema da Olhar Saúde nos permite isso, né? Ver um passado do paciente, para aqueles que a gente tem uma rotina anual ou semestral ideal, a gente consegue perceber essa progressão, esse aumento de grau, que muitas vezes é meio grau, a 1, e quando é no outro ano ele está com 2. Ainda enxergando bem, mas por que essa progressão em tão pouco tempo? Então, isso gera um alerta, né? Faz a gente investigar e buscar esse diagnóstico precoce. Uma vez precoce, intervenção precoce, a gente consegue não deixar o paciente ter um acometimento ou uma perda visual que venha a nos preocupar, né? Então, a gente orienta sempre prevenção, sempre vai ser melhor que remediar. E buscar a gente não só pela queixa, né? Mas pela certeza de que você não tem nada aí, ainda em início, vamos dizer assim, de doença, de patologia, que venha logo trazer um prejuízo importante, né? Renasson, fantástico, maravilha, muito boa explicação. Agora tem um ponto, uma coisa que chamou a atenção aqui. Muitas pessoas, às vezes, têm que trocar de óculos, sentem que o grau está mudando o tempo todo. E a gente sabe que isso é um sinal de ceratocone. E aí, o que você pode falar para a pessoa assim? Ela quer saber. Ela tem miopia, hipermetropia, astigmatismo ou presbiopia. Os 4 erros que existem de grau para a pessoa. A pessoa que tem ceratocone, qual é o grau que ela espera ter na sua receita e essa questão de mudança de grau o tempo todo. A pessoa está aqui, quando daqui a 4 meses já é outro grau, daqui a 1 ano já mudou muito o grau. E o que está acontecendo? Pode ser ceratocone isso mesmo? Isso, exato. A pergunta é muito boa, porque exatamente os pacientes sempre perguntam, então, o que é que eu tenho mesmo? E essa receita de quê? É miopia? É astigmatismo? É hipermetropia? É presbiopia? O que é que eu tenho? Então, eu gosto muito de falar o que o paciente tem, para exatamente ele entender o seu problema e ajudar a se ajudar. Então, eu acho que quando o paciente compreende o seu problema, fica muito mais fácil, eu faço questão disso. Então, quando se tem erro refracional, ou seja, quando se tem uma dificuldade de visão por algum grau que ele precisa em relação a qualquer um desses problemas, o que mais a gente vê alterar
né, ou nos preocupar, ou ver progressão, é no astigmatismo, ou seja, na deformidade da córnea, na irregularidade da córnea. E é um astigmatismo irregular que se inicia, ou seja, onde muitas das vezes o óculos não consegue fazer com que a visão ainda fique a nitidez que eu preciso, porque o astigmatismo ele é irregular, é uma deformidade em que por mais que eu tente com óculos, muitas vezes eu não dou a correção suficiente com a nitidez necessária para ele estar satisfeito. Então eu diria sempre, a miopia, muitas das vezes, é o que a gente também vê nos graus prescritos de óculos na tentativa de melhorar um paciente com ceratocone, porque ele aumenta essa curvatura, né? E, consequentemente, tem uma tendência a miopia estar associada, mas principalmente o alerta maior é quando o paciente tem o astigmatismo. E essa mudança de grau em cima do astigmatismo é o que gera um alerta maior para a gente. Perfeito, doutor Renan, maravilha. Então, é de suspeitar, pessoal, quando você tiver em casa, então, a mudança de grau muito constante. O diabetes pode causar isso. O ceratocone pode causar isso. Pós-cirurgia pode acontecer isso. Então, a gente precisa acompanhar esse caso, essas mudanças de graus muito súbitas que você possa ter. Uma prescrição de óculos sem dilatação da pupila pode causar isso também. Você pode achar que o grau está mudando, na verdade, foi isso que aconteceu. É muito importante tomar cuidado em relação a isso. Agora, doutor Renan, então tudo bem. A pessoa já sabe que é ceratocone. É algo que pode ser familiar também, a gente sabe disso, como você disse. Agora, então, vamos lá. A pessoa já sabe que tem o ceratocone, tem um alto astigmatismo. E aí agora ela foi procurar o atendimento. Vai consultar, conseguiu a vaga para ser atendida pelo Dr. Henderson Fontes. Sim. E aí lá ela, doutor, que exame então que eu tenho que fazer? Qual é o diagnóstico do ceratocone? Como você descobre, realmente bate o martelo e afirma que a pessoa tem essa doença ou que ela não tem essa doença? Muito bom. Então assim, a gente sempre tem, né, graças a Deus na medicina, sinais e sintomas clínicos que nos ajudam a suspeitar e reforçar o diagnóstico, né? E existem os exames complementares para a gente bater esse martelo, né? Entre os exames, existem vários que a gente, graças a Deus, temos na nossa rede Olhar Saúde, que nos propicia trabalhar de forma plena, né? Graças a Deus. Seria uma topografia simples, um exame não tão caro, que é fácil acesso, e a Olhar Saúde sempre propicia esse acesso aos nossos pacientes, assim como também paquimetria, né? Porque o que é que a gente quer avaliar nessa córnea? A gente quer avaliar a sua curvatura através da topografia e, ao mesmo tempo, o seu grau de afilamento, que a paquimetria vai medir essa espessura. Então, a gente, baseado na região mais acometida, né, que é a paracentral inferior, geralmente essa região vai vir uma curvatura aumentada, essa região vai vir mais afilada e reforça mais ainda a nossa suspeita por ceratocone. Então, eu diria que, clinicamente, quando a gente examina o nosso paciente lá na lâmina de fenda, tem vários sinais que a gente consegue ver, como, por exemplo, estrias. Pense naquelas estrias que a gente vê, às vezes, na barriga de uma mulher. A gente pode ver algo parecido na córnea. De homem também, de alguns homens também. De homens também. A gente pode ver isso, por exemplo, na córnea, num exame clínico e levantar a suspeita. Apesar de ser um sinal mais tardio, né? Mas a gente ainda costuma ver muito. Então, eu diria sempre que o exame clínico, junto com os complementares que a gente tem na nossa rede Olhar Saúde, nos permite, sem dúvida, bater o martelo no diagnóstico e esperamos sempre que esses pacientes busquem o mais precoce possível, rotina mesmo, sem queixa, para que esse diagnóstico, uma vez precoce, a gente não deixe chegar aos sinais avançados, né? Que seria algo trágico, onde o paciente já estaria sem até mesmo a sua capacidade de exercer suas atividades, que é a cegueira que a gente considera legal. Quando o paciente mesmo, ainda dentro de casa se virando, mas não consegue atravessar uma rua, porque não tem segurança na sua visão. Perfeito, maravilha, meu amigo. Fantástico, fantástico, pessoal. O show, pessoal. Então já descobrimos sobre ceratocone. Dr. Renan está aqui, veio de São Paulo, fez o curso dele na Universidade Federal de São Paulo, especializado, tem cuidado de pessoas de ceratocone aqui no Maranhão, tem podido também levar as pessoas informação e conhecimento para que elas não fiquem cegas, não percam a visão por essa doença tão grave. Dr. Renan, então vamos lá agora em relação ao tratamento. Sim. Muito se avançou em relação ao tratamento. No passado a gente sabe que não tinha solução, Exato. Mas agora a gente tem várias opções de tratamento para as pessoas que têm o ceratocone. Exato. Então eu queria que meu amigo explicasse inicialmente os tratamentos que não são invasivos, assim, os tratamentos ali para que a pessoa consiga melhorar a visão que não está nítida nesse caso. Boa pergunta, Álvaro. Eu diria o seguinte, que eu divido o tratamento em 3 fases. As medidas gerais, que são essas não invasivas, que seriam as mais fáceis, vamos dizer assim, da gente conseguir intervir a princípio, sem custo, né? É simplesmente fazer com que o paciente tenha consciência e não coçar os olhos, não dormir por cima dos olhos, né? Então essas são as medidas gerais mais simples e fáceis da gente conseguir o paciente iniciar, né? E muitas das vezes, por mais que a gente oriente, fale e faça ele entender isso,
ele não tem, às vezes, a capacidade de conseguir. Às vezes, involuntariamente, ele está coçando. Então, a gente tem que ter a preocupação em tratar a atopia, a alergia ocular que muitas vezes está envolvida. Então, sempre esse paciente vai estar com um lubrificante, no mínimo, ou com um antialérgico ocular, para que exatamente, involuntariamente, ele não esteja coçando mais esses olhos, ou seja, tenha um olho calmo, um olho sem irritação, para que nessas medidas gerais ele consiga ter realmente um efeito, ou seja, parar de fazer a agressão aos olhos com o ato de coçar, né? Então essas seriam as medidas gerais, não coçar os olhos, não dormir por cima dos olhos e tratar qualquer alergia ou irritação que tenha para exatamente não estar levando as suas mãos aos olhos. Segundo, seria tratar a progressão do ceratocônio, ou seja, a progressão do grau. Então, o acompanhamento, o segmento, uma vez diagnosticado, ele é feito a cada 3 meses ou mensal, dependendo do grau, no máximo 6 meses, a gente vai avaliar se houve ou não progressão. Se essa progressão ela está acontecendo, né, quer dizer que as medidas gerais não estão sendo suficientes. Então, é a hora que a gente precisa de usar de meios para que a gente possa exatamente estabilizar a doença, não deixar avançar. E aí, para isso, o que não tinha anos antes, hoje a gente tem. E a Rede Olhar Saúde cada vez mais buscando isso para os nossos pacientes, que é o tal do crosslink, né? Que é um laser que a gente faz para exatamente estabelecer na córnea, né? Doutor Renan, então assim, só me diz uma coisa, pra gente poder entender aqui, dar uma pausa pra poder entender, porque esse pessoal é muito conteúdo, é muita informação, assim, pra pessoa que tem ceratocônio, que tem astigmatismo em casa, entenda como então. O tratamento inicial são medidas gerais. Com colírios, ou na verdade lubrificantes, não coçar os olhos e tudo mais, acompanhamento médico regular. A segunda medida, qual foi, doutor Henderson? A não progressão da doença, ou seja, evitar com que essa córnea progrida com a doença ao ponto de aumentar o grau. Né? Então, o segmento, o acompanhamento médico é para a gente avaliar se isso, mesmo com as medidas gerais, vai estar acontecendo ou não. Se a gente perceber que o grau está aumentando, em 6 meses a gente viu meio grau ou até 1 grau de aumento, isso faz com que a gente alerte, né, a segurança de buscar um meio a mais de tratamento para garantir a estabilidade da doença. Ou seja, as medidas gerais não foram suficientes. Então, se você está em casa agora e seu grau aumentou meio grau ou 1 grau, seus olhos correm perigo. Exato. Eles podem estar com algum problema. Exato. É ideal logo descobrir que problema pode ser esse. Exatamente. E aí o terceiro ponto, eu queria que você falasse, que é sobre o crosslink. Pronto. Então, o que você pode falar sobre esse tratamento inovador, né, que a gente pode te oferecer, que é o crosslink? Pronto. Então, o crosslink ele entra no momento que a gente faz esse diagnóstico de progressão da doença precocemente, onde as medidas gerais, como a gente reforçou, não está sendo suficiente para evitar essa progressão de aumento do grau do astigmatismo do paciente. E ele é nada mais do que um laser que a gente faz, que pode se fazer até 2 vezes na córnea do paciente, para que a gente fortaleça, vamos dizer assim, a ligação celular e garanta com que esse fortalecimento seja suficiente para não fazer o afilamento da córnea aumentar, consequentemente a fragilidade e essa protrusão da córnea. Ou seja, esse abaulamento da córnea vinha aumentar. Então, o crosslink ele tem essa capacidade de fazer com que a córnea fique mais enrijecida, mais fortalecida e, consequentemente, evite, né, essa progressão desse afinamento e, ao mesmo tempo, essa protrusão, ou seja, aumento do nosso tal ceratocônio. Então, é algo que a gente busca oferecer ao paciente no momento certo para exatamente essa doença estabilizar e não perder, né, mais meios ainda a ponto do paciente necessitar de algo, por exemplo, como transplante, que é, vamos dizer, a fase final do tratamento, a fase, vamos dizer, que a gente menos quer ofertar para o paciente, que seria algo, vamos dizer, de risco, né? Porque toda cirurgia, como a gente sempre fala, tem seus riscos, apesar de que a gente busca, né, e principalmente lá na Rede Olhar Saúde, é fazer com que esse paciente tenha o seu tratamento o mais conservador possível, mas ao mesmo tempo temos todos os meios, inclusive a cirurgia, a oferecer caso necessário. Perfeito, Renan. E aí, nesse caso, então, a pessoa tem hoje em dia... Só uma pausa rapidinho. A gente já retoma da sua resposta, né? É que quando você digita e tá procurando o que era, quando você digita, aí a gente consegue ouvir. Acho que vibra um pouquinho no celular, entendeu? Tá bom. Aí se eu tentar deixar um pouquinho. Tá. Vamos lá. Pode retomar, tá?
E é por isso, então, que o crosslink é uma coisa fantástica e que tem salvado a visão das pessoas. Exato. Tem conseguido enrijecer porque ela atua geralmente na causa, não é isso, doutor Renan? Exatamente. Atua na causa. Enquanto a lente de contato e os outros tratamentos anteriores, que era com óculos, lente de contato, eles não atuam diretamente na causa do problema. Exato. E isso faz toda a diferença porque a gente pode falar isso, doutor Renan, você que é especialista nisso, a gente pode falar que o crosslink ele paralisa, estagna um pouco a doença. Esse é o ponto? Esse é o ponto. O crosslink ele vem para isso, para estabilizar, paralisar a doença, fazer com que ela não progrida e não tenha que chegar a algo, como a gente citou, o transplante de uma córnea. Tem que se remover uma córnea que não serve mais, sabe? Então, por isso é algo tão fantástico, né? A gente conseguir agir exatamente na causa do problema, estabilizar a doença e permitir aí o paciente ter sua vida normal, vamos dizer assim, né? Doutor Renan, no caso, e muitas pessoas que têm ceratocone, inclusive o Cris aqui também, e as pessoas que trabalham com a gente, algumas pessoas têm ceratocone, tem pessoas na família que têm ceratocone também, e que às vezes tem que lançar mão do uso da lente rígida. Isso. Aquela lente que às vezes a pessoa coloca, tem um pouco difícil de se adaptar, desafiadora para isso, você tem muita experiência com isso, mas o que você pode falar então, aonde entra aí nesse contexto, entre o uso dos óculos, entre o crosslink e o transplante depois, que a gente vai falar, aonde entra aí nesse contexto o uso da lente rígida para tratamento do ceratocone? Boa pergunta. Eu diria que a terceira fase do tratamento, que a gente considera reabilitação visual, né? Essa reabilitação visual é buscar dar o máximo de acuidade para esse paciente. Quando a gente vê que o óculos já não é mais suficiente, a gente vê que a lente de contato pode ir além, recuperar aquilo que ele tinha, né, de uma visão normal. E quando a gente vê que a lente de contato rígida, que a gente usa no caso para corrigir esse astigmatismo irregular, a lente gelatinosa, mais comum que a gente vê as pessoas usarem como alternativa ao óculos, ela não é usada. Ela não serve para isso. Seria a lente rígida. E muitas das vezes essa adaptação ela é bem difícil, porque tem um desconforto maior para o paciente. Então, eu diria os steps, as fases de reabilitação visual. Seria, primeiro o óculos. Vimos que o óculos não está sendo suficiente ou satisfatório para o paciente, vamos ter que lançar a mão da lente rígida, lente de contato rígida. Ela, muitas das vezes, o óculos não foi suficiente, mas ela traz ainda essa reabilitação visual a ponto do paciente ainda estar satisfeito com aquilo que ele conseguiu com a lente. Visualmente vai ter sua vida, rotina normal, só que existe cuidados na higienização, né, no manuseio de colocar, tirar essa lente. Então, no ato de guardar a lente no momento que vai dormir, que é preciso retirar. E aí, consequentemente, quando chega a esse ponto, a gente avalia tanto o ato do manuseio, se ele vai ganhar essa habilidade, essa capacidade, como no cuidado com ela, né, da higienização ocular, para que exatamente não traga outros problemas, que seria, por exemplo, a infecção, a contaminação dessa lente, que traria para o olho uma doença, uma patologia a mais, que seria, por exemplo, uma úlcera na córnea, uma ferida, onde traria, vamos dizer, uma situação trágica, onde a gente muitas das vezes, agora nessa situação, teria que evoluir talvez por transplante, por uma opacidade que ficou, por uma córnea que perfurou. Então eu diria que primeiro o óculos, depois a lente de contato rígida, caso o óculos não seja suficiente. E temos também uma alternativa cirúrgica, que é um anel, né, que a gente colocaria de acordo com o diagnóstico e o formato desse ceratocone, para exatamente tentar aplanar, tirar o excesso de curvatura, de irregularidade do astigmatismo na córnea, para tentar ver se a gente consegue revitalizar a homogeneidade da superfície corneana e, consequentemente, trazer uma visão mais, vamos dizer, adequada para o paciente. Então, seria mais ou menos essa fase: óculos, lente de contato e esse anel, que é algo cirúrgico que a gente colocaria no meio da córnea para tentar melhorar esse aspecto de grau para o paciente, consequentemente fazer com que a acuidade seja suficiente para ele estar satisfeito. E uma vez não conseguimos, com o óculos, dar uma acuidade suficiente e satisfatória, com a lente de contato, com esse anel intraestromal no meio da córnea, aí o que nos restaria seria, infelizmente, o transplante de córnea, né? Então, diria-se que temos essas 4 fases de tratamento, que é de reabilitação visual: óculos, lente de contato rígida, o anel, né, que a gente coloca para revitalizar e ao mesmo tempo diminuir o grau, e também, por último, o que menos a gente quer, que seria o transplante de córnea, remover e colocar uma córnea. Pessoal, vocês não têm ideia da quantidade de pessoas jovens. Nós estamos falando de pessoas jovens, geralmente. Exato. Né? Ceratocone é uma doença de pessoas adolescentes, adultos jovens. Então, são pessoas ali que realmente estão numa fase muito ativa da vida, numa fase inicial, de uma vida toda que tem ainda de produtividade, realização pessoal, profissional, realização de sonhos, tudo mais, e que podem ter esse futuro todo comprometido por uma falha, por um atraso no tratamento.
Inclusive por chegar até o ponto de precisar fazer um transplante de córnea para isso. Porque essa pessoa que está hoje, infelizmente, precisando de um transplante, ela não nasceu assim. Ela nasceu de um modo, de uma córnea totalmente normal e que foi ao tempo, com esses fatores que o Dr. Henderson Fontes explicou, foi sendo prejudicada. Então, Dr. Henderson, antes de a gente entrar no assunto de transplante de córnea, que é um assunto já de casos mais graves de ceratocônio, eu queria que você pudesse explicar qual é o limite, assim, até quanto a gente pode insistir com o crosslink, que é um laser que o Dr. Henderson faz, que consegue paralisar a doença, e até quando dizer assim, não, agora não dá mais, já está tão avançado, a curvatura, o K já está muito avançado, a espessura já está muito fina, e não dá mais para a gente insistir com o tratamento de crosslink, temos que ir então para o transplante de córnea. Qual é esse limite? Pronto, boa pergunta. Eu diria sempre, para ficar fácil o entendimento, né, que a acuidade visual do paciente e a sua satisfação com a visão é o que determina, né? Eu falo o seguinte, a nossa visão ela é considerada normal quando a gente tem a capacidade de conseguir tirar, por exemplo, a habilitação da carteira, né? Que muitas vezes o paciente vem pra gente, doutor, eu não consegui tirar a habilitação, acho que tem alguma coisa errada, porque antes eu conseguia e tal. E aí quando a gente bota o óculos, ele restabelece a visão suficiente para isso, que é o famoso 20/60. O que é o 20/60? É aquele paciente que só está enxergando a 6 metros de distância, né? O que uma pessoa normal consegue enxergar a 18 metros, ou seja, 3 vezes mais. Então, esse seria o considerado normal, né? Já aqueles pacientes que consideramos que têm uma visão subnormal, com todos os meios que a gente usou, o óculos, a lente rígida, o anel no meio da córnea para tentar melhorar o grau, né? E mesmo assim ele não consegue ter essa visão normal, fica numa visão subnormal, ou seja, onde ele tem uma deficiência e de certa forma compromete muitas vezes as suas atividades laborais, do dia a dia, né? E ele já não consegue, por exemplo, dirigir porque ele já não consegue tirar a habilitação. Esse já é um paciente que a gente já pode estar considerando, né? Vamos dizer assim, fazer algo a mais por ele. E aí muitas das vezes a gente não quer deixar chegar a esse ponto com o crosslink vem antes, muitas das vezes, mas também nessa fase ainda pode se fazer quando o paciente está resistente a um tratamento mais invasivo, como por exemplo o transplante. Mas o transplante ele se torna realmente necessário, ou seja, sem contraindicação, quando o paciente tem a cegueira legal. É aquele paciente que tem o 20/200, ou seja, aquele paciente que ele não enxerga mais o que uma pessoa consegue enxergar, vamos dizer assim, a 60 metros de distância. O paciente a 60 metros de distância, a pessoa normal enxerga e a pessoa a 6 metros não consegue enxergar mais. Então, essa é a famosa cegueira legal, é aquela que incapacita o paciente de atravessar uma rua, de exercer sua atividade laboral, inclusive de ter direito a um benefício por conta dessa incapacidade. Então, nesse tipo de situação, a gente não duvida mais que o transplante é a última alternativa e é o que tem que ser feito, né? E isso acontece quando a doença está muito grave, ao ponto de gerar uma opacidade na córnea. Então, esse enfraquecimento gera lesões nas camadas da córnea, que perde a estabilidade e gera muitas vezes o que a gente chama de hidrópsia, que é um aumento do inchaço, do edema na córnea. E isso, quando se recupera, gera uma cicatrização, uma opacidade, fica uma córnea branca. Vocês já devem ter visto, com certeza, pessoas com o olho branco. Nada mais é a sua córnea que, por uma lesão, talvez causada pelo ceratocone, tornou aquele aspecto também estético desagradável e, ao mesmo tempo, comprometedor a sua visão. Porque a nossa córnea ela tem que ser assim, ó, transparente, para a luz passar com facilidade e nos dar nitidez, a acuidade visual adequada que a gente precisa, né? Então, seria mais ou menos por aí. Henderson, fantástico, maravilha. Sempre uma resposta além do que a gente espera, agregando muito valor, graças a Deus, às pessoas que estão ouvindo nesse momento. Doutor Henderson, então vamos agora partir para a questão do transplante. A gente pode falar que o transplante é a principal causa, o ceratocone é a principal causa de transplante de córnea, depois da úlcera de córnea, próximo da úlcera de córnea ali. E a gente pode dizer o seguinte, para as pessoas que estão nesse momento agora, precisando na fila de um transplante, às vezes esperando de alguns tempos, alguns meses, até anos, esperando para fazer esse transplante, para reabilitar a sua visão por um caso de ceratocone, o que você pode falar para essas pessoas, assim, como que é feito esse transplante, uma vez que elas forem selecionadas, forem já chegar o momento delas de fazer esse transplante? Como que funciona esse caso? Então, a gente, uma vez inscrito o paciente na fila para o transplante,
né? A gente mesmo assim permanece acompanhando esse paciente. Ele não é chamado apenas no dia do transplante, ou seja, a gente acompanha se ele não está com hipertensão, se ele não está com risco de perfuração iminente da córnea que possa comprometer a sua visão e levá-lo à cegueira. E uma vez chamado esse paciente para o transplante, né, a gente diz que é uma cirurgia onde muitas das vezes a gente faz sob anestesia geral, onde o paciente ele tem que estar com seu risco cirúrgico, com qualquer patologia que venha a ter, vamos dizer, uma diabetes, ou uma hipertensão, ela tem que estar controlada para exatamente não termos complicação no ato cirúrgico. Então é uma doença complexa, onde o paciente é sedado, onde o paciente é feito em anestesia geral, né? E que tem todos os seus riscos, mas que a gente minimiza com esses cuidados, com o segmento, com a orientação, com o acompanhamento que Olhar Saúde não abre mão, né? De perto o tempo todo, para que a gente minimize e consiga trazer e reabilitar essa visão de forma muitas vezes plena, né? Graças a Deus. Graças a Deus, Enes. Então vamos lá. Então vamos para a parte técnica aqui. O transplante de córnea, como é que funciona? Quem é que pode doar? Como que é feito? Uma pergunta que eu recebo muito é que, às vezes, uma mãe para um filho, porque geralmente são adolescentes, e a mãe, poxa, eu quero doar minha córnea para o meu filho. Eu quero salvar meu filho, como nos rins a gente sabe que é possível. A pessoa sendo HLA, sendo compatível, ela consegue doar para um filho. No caso da córnea, doutor Henderson, é possível uma pessoa doar para outra? Como é que funciona? Esclarece aqui para nós no podcast aqui, para que as pessoas possam entender como funciona a doação da córnea para quem precisa. Boa pergunta. Essa pergunta ela é muito importante, porque como você falaste, né? No caso do rim, a gente pode fazer essa doação, mas a gente sabe que uma pessoa viveria normal com o outro rim. No caso dos olhos, a gente tem o que a gente chama de visão binocular, que é a famosa estereopsia. O que é isso, gente? É a capacidade de noção de profundidade, de distanciamento das coisas. Sem o outro olho, a gente perde essa capacidade. Então, para eu garantir a saúde plena visual do paciente, eu preciso que ele tenha os dois olhos, né? Tanto é que, atualmente, é considerado deficiente visual a visão monocular, porque perde essa capacidade de distância, de profundidade. E muitas das vezes o paciente tem uma facilidade para se acidentar, bater a cabeça, bater em algum canto. Então, faz com que impossibilite uma pessoa querer doar a sua córnea para um outro paciente, porque ele vai comprometer a sua saúde, a sua integridade visual. Então, consequentemente, não é permitido. Então, o doador realmente é sempre um doador morto, né? Ou seja, nunca vai ser um doador vivo doando a sua córnea para uma outra pessoa, porque incapacita e o torna, vamos dizer, perda da sua saúde. Ou seja, desde a questão visual, né, como também estética, porque a partir do momento que ele doa a sua córnea, como que vai ficar o seu olho? Então, ele teoricamente ele ficaria também sem o olho, sem sua visão. Então, isso impossibilita de uma pessoa viva doar para um ente, por exemplo. Então, é sempre doador morto. E aí eu diria mais, e esse doador morto, também qualquer pessoa pode doar? Aí também tem os critérios, né? Mas a primeira coisa é você querer doar. Então, a gente vê que, como são filas estaduais, ela não é uma fila nacional, a gente tem, vamos dizer assim, locais onde a gente consegue ter uma fila breve, muito curta, ou não curta, mas rápida, e muitos outros lugares, como é infelizmente a nossa realidade, uma fila muito lenta, por impossibilidade de coleta de novas córneas para que a gente use como transplante. Então, essa consciência de doação ela é importante partir do paciente, né, e dos acompanhantes, né, porque é algo que vai, com certeza, ajudar a restabelecer a vida de uma pessoa. Quando você estabelece a visão de uma pessoa, você estabelece a sua vida plenamente, porque ela vai conseguir novamente interagir com o ambiente, fazer suas atividades, voltar a trabalhar. Então, eu acho que é algo que a gente precisa, sim, muito amadurecer, né, essa possibilidade de doação. Então, todas as pessoas de 2 anos a 75 anos seriam pessoas potencialmente capazes, né, uma vez numa situação trágica, infelizmente, de um ente que se perdeu nessa faixa etária de idade, capaz de doar essa córnea e, com certeza, de restabelecer talvez 2 vidas, né? Que são 2 olhos, 2 córneas. Perfeito, Rennerson, maravilha. Então ficou claro, pessoal, para doação de córnea tem que ser pessoas que infelizmente faleceram ali em idade jovem, de 2 até 75 anos de idade, pessoas que realmente que não tenham nenhum tipo de problema, não tenham nenhum tipo de infecção, não tenham nenhum tipo de... Isso aí tem alguns critérios que se preenchem, né? Pessoas que não têm doenças graves, assim, geralmente na córnea, então doenças infecciosas, que podem, na verdade, transmitir para a pessoa que vai receber. Então, tudo isso, a gente luta muito por essa causa aqui em todo o Maranhão, para que seja também espelho, seja também como é em outros estados do Brasil, como exemplo,
onde a córnea já é disponibilizada de modo mais fácil. Aqui no Maranhão, infelizmente, ainda há uma demora, ainda há um atraso ainda nessa questão de transplante de córnea, e a gente tem lutado por isso. A gente agradece muito as pessoas que estão à frente desse banco de olhos, também são pessoas que lutam, que batalham para que isso tudo aconteça, não depende só delas também, depende de várias outras instituições, mas a gente está aqui lutando e está de olho nisso, para que as pessoas possam, de fato, ser beneficiadas. Então, queria que o Dr. Henderson falasse, então, fizesse um resumo final aqui de tudo. Por favor, Dr. Henderson, para que as pessoas que estão assistindo agora, que ligaram agora, que passaram o podcast, que estão ouvindo aqui nesse momento agora no carro, indo para o seu interior, indo para casa, indo para o trabalho, que estão aqui assistindo pelo nosso YouTube, que já acompanham aqui o Instagram, o Facebook, as redes sociais da Clínica Olhar Saúde. Queria que você fizesse um apanhado geral sobre o ceratocone. E antes disso, que você falasse um ponto que é interessante, que eu me lembrei agora, que é o ponto da questão da alimentação. Importante a base de vitamina B, que protege um pouco mais. Qual o papel da alimentação? Teremos aqui em breve nutricionistas que irá falar também sobre isso, a alimentação em relação aos olhos. Você pode só antecipar um pouco em relação a isso, antes de fazer sua conclusão final? Boa pergunta. Inclusive, no CrossLink, que a gente busca estabilizar, né, a doença, a gente usa uma vitamina que a gente pode adquirir na alimentação, que é a riboflavina, né? Que essa vitamina faz parte do complexo B de vitaminas. E aí ela consegue dar essa matéria-prima para o laser funcionar de forma mais concreta, ou seja, estabilizar a doença. Então, na alimentação, né, uma vez regrada com mais legumes, né, frutas, que tenham mais, vamos dizer, vitaminas do complexo B, a gente também, de certa forma, estaria ajudando, vamos dizer assim, a córnea, no sentido de que uma vez essa vitamina em boas condições, em níveis adequados no nosso sangue, né, e a gente adquire fácil na dieta, a gente, de certa forma, pode ser que tenha-se sim uma relação, né, para que a gente não deixe essa doença vir a acometer algum jovem, ou até mesmo vir a piorar a sua visão, por conta de uma doença que a gente pode diagnosticar precoce, intervir precoce e deixar o paciente ter sua vida, vamos dizer, plena e por todo o tempo de vida que tiver, né. Perfeito, Renanson, maravilha. Então, eu queria que você desse aqui suas considerações, que você fizesse esse apanhado, então, geral, sobre o que é ceratocone até o estágio final, onde o transplante seria a solução ali para tentar recuperar essa visão. Faz um resumo final para que a gente possa concluir esse maravilhoso podcast. Graças a Deus, você está aqui com a gente, podendo falar sobre isso. Então, faz esse resumo antes da sua mensagem final no podcast de hoje, meu amigo. Então, gente, ceratocone, como a gente citou, é uma doença que tem, sim, tratamento, né? E muitas vezes, precocemente, a gente consegue fazer com que ela estabilize e chegue a um ponto, vamos dizer, de trazer um prejuízo maior, aonde o paciente só conseguiria, através do transplante de córnea, reabilitar a sua visão. Então, eu diria que o ceratocone é uma doença que a gente consegue intervir e o paciente, principalmente, não só o médico, a partir do momento que ele tem os cuidados em buscar sempre uma avaliação médica, oftalmológica, né? A nossa rede Olhar Saúde está em vários pontos exatamente para isso, para ajudar a diagnosticar e, ao mesmo tempo, orientar sempre, que é algo que eu faço muito nas minhas consultas. Senhor, o senhor usa algum lubrificante diariamente? Se não, tome aqui qualquer irritação que o senhor tiver, coceira, não leve suas mãos aos olhos, porque esse ato de coçar é uma agressão e que pode exatamente fazê-lo a ter esse tipo de doença, o tal ceratocone. O senhor dorme por cima dos olhos? Eu sempre faço muitas essas perguntas. Tome mais cuidado, zere da sua córnea. Se você for ver um vídeo, que às vezes até tem no YouTube, do ato de coçar, como ele agride o nosso olho, não só a córnea, mas ele por inteiro, tendo até a capacidade, muitas vezes, de gerar um descolamento de retina, não só um enfraquecimento da nossa córnea, que levaria a essa doença tão comum em pessoas tão em fase produtiva, né? Que são ali a adolescência e adulto jovem. Então, eu diria sempre que a consulta ela vem porque a gente reforça essas medidas gerais de cuidados, não só para quem tem a doença, mas para todo mundo, porque a partir do momento que você agride seus olhos com um ato de coçar, você está levando esse risco de ceratocone em algum momento de sua vida. Então, eu diria sempre que a consulta breve, regular, rotineira, não só quando tem a queixa, mas exatamente para ter essa certeza de que não tem uma doença como essa, seria, vamos dizer, a parte mais importante, né, desse momento que a gente faz aqui hoje, para exatamente esse entendimento via todos vocês, né, para que a gente sempre tenha essa capacidade de, uma vez, diagnosticar precocemente, não chegar ao ponto de uma córnea onde não lhe permita mais visão alguma, nem de capacidade para exercer suas atividades, e chegue à necessidade de um transplante, né? Então, o que a gente menos quer é um acometimento de cegueira ou de incapacidade visual que chega a um transplante. Mas uma vez, se chegar, a gente fica muito feliz como a gente consegue, muitas vezes, reabilitá-lo, né? Então, a gente diz sempre que prevenção sempre será, sem dúvida, e no ceratocone também, melhor do que remediar.
Perfeito, doutor Henderson, maravilha. Quero te agradecer muito mesmo, pessoal. Uma mensagem muito concatenada, organizada, com um conhecimento agregado incrível aqui. A parte de alimentação, a parte do início, do diagnóstico, o tratamento, as fases de reabilitação, tudo isso de modo muito didático para que você, se você quer assistir um pouco mais, volta aqui depois, assiste lá no nosso podcast, no Spotify, assiste também no YouTube, que você vai ter mais informações. Então deixa aqui embaixo as suas perguntas também, seus comentários. Se você tem ceratocone, algum familiar seu e alguma dúvida não foi esclarecida aqui nesse podcast, você pode deixar aqui embaixo sua pergunta que nós iremos responder, doutor Henderson também, para te ajudar. Você daqui do Maranhão, você de outros estados do Brasil, você até de fora do país, que tem a ceratocone e queira descobrir um pouco mais sobre essa doença, o doutor Henderson tem dedicado seu tempo, sua profissão mesmo focada para cuidar de pessoas com doenças na córnea e o ceratocone é a principal delas. Então, quero te agradecer muito aqui pela presença, meu amigo, Dr. Henderson, inclusive o Cris, aqui da nossa equipe, tem ceratocone. Queria depois que você avaliasse ele, se fosse possível, lá na clínica, em qualquer unidade, para que você possa cuidar, né, de pessoas próximas aqui da nossa equipe, o Crismerson, e também as pessoas aqui que cuidam, que estão com a gente em todo o Maranhão, em todo o Brasil. Com certeza, Auro, é algo assim tão próximo a gente, como você falou, né, que inclusive que um dos nossos aqui hoje tem a doença, né? Porque a gente vê que realmente esse fator exógeno, né, e não tão hereditário, tem tanto envolvimento, né? Porque cada vez mais a gente coça mais os olhos, por diversos motivos. Por estarmos, por exemplo, no ar-condicionado, onde gera esse ressecamento e irritabilidade, o ato de coçar aumenta. Por estarmos cada vez mais na frente de telas, né, onde o excesso de luz traz essa irritabilidade, o ato de coçar também aumenta. Então a gente vê que é uma doença que vem aumentando sua prevalência por conta desse momento que a gente vive, né? Mais ar-condicionado, mais ambiente fechado, mais perda de sono, né? Mais, vamos dizer assim, envolvimento com maquiagem, né? Mulheres que usam. Então, todos os fatores que levam o ato de coçar, o ato de agredir nossos olhos com o ato de coçar, faz com que essa doença cada vez mais venha, vamos dizer assim, a aumentar em prevalência na sociedade. Então é por isso que cada vez mais tem uma doença tão próxima, né? A gente sempre tem uma pessoa próxima que já está com ela. Isso nos preocupa e ao mesmo tempo nos fortalece em buscar mais competência para ajudar a essas pessoas e não deixar chegar a uma situação grave que venha comprometer a sua vida, né? Pessoal, maravilha. Esse é o Dr. Henderson Fontes, especialista em córnea, tem cuidado da parte de ceratocone. A gente fica muito feliz, quero te agradecer, meu amigo, pela participação. Esse aqui foi o primeiro podcast que ele participou. Em breve, se Deus quiser, teremos mais oportunidades de poder convidar, porque a gente sabe que esse aqui é um momento de informação e de conhecimento para as pessoas que precisam. Então, esse aqui é o podcast da Olhar Saúde. Se você ainda não segue o nosso canal, siga agora, Clínica Olhar Saúde, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, LinkedIn e no Spotify também. Se você estiver no carro, na academia, correndo, fica aprendendo um pouco mais sobre ceratocone, sobre doenças da visão, sobre problemas na visão, porque a nossa missão de vida é essa, é cuidar além dos olhos. Então, muito obrigado a todos vocês e até o próximo. Bacana, prazer. Valeu.